falar sobre o evento, sobre a proposta, os desafios na visão de vocês. E aí eu vou falar do meu desafio na minha visão, vou fazer alguns questionamentos. Só eu. Eu vou falar com os dois. Muito bem, então hoje nós vamos para digamos que é o bônus do podcast, onde a gente vai pegar algumas visões. Eu vou falar aqui com o Anderson e com a Gabi, que estão me dando uma baita mão. Junto com vários alunos, tem um monte de gente aqui que está me dando um monte de mão. Mas sempre quando eu tenho que falar com algumas pessoas, eu direciono para os dois, assim. E a gente vai fazer um monte de bônus. Digamos que são os podcasts bônus. A gente tem esse aqui que vai ser um bônus, depois vai ter um bônus que eu vou falar com o pessoal das revistas, depois vai ter um bônus que eu vou falar com o pessoal da edição de vídeo, do documentário e tudo mais. E a gente vai falando, depois eu quero falar com o pessoal da criação de conteúdo, aquela coisa toda. Então hoje a gente está gravando também, esse aqui é o bônus. Esse aqui vai aparecer depois que todos estiverem lá para a gente fechar uns 20 podcasts lá no nosso canal do YouTube. Então a pergunta é o seguinte, está aqui o Anderson, está aqui a Gabi, se apresentem para as pessoas, para saber quem que vocês são. E aí, gurizada, sou o Anderson, mais uma vez aqui e muito empolgado para mais um episódio aqui do podcast. Oi, eu sou a Gabriela, estou ajudando o senhor na coordenação. Que nem o Anderson, estou muito feliz de estar aqui. Muito bem, eu sou o professor Wagner Jorge, VJ, professor de matemática, mas eu amo trabalhar o desenvolvimento humano. A minha pergunta é a seguinte, a gente tem uma visão externa, a minha visão externa sobre o trabalho que a gente está fazendo. E a minha pergunta é assim, uma coisa que eu tenho percebido durante todo o ano é essa questão dos alunos estarem sobrecarregados, e é bom eu perguntar isso para vocês, porque eu sei qual... Pô, quando eu entrei na escola em 2019, eu acho que foi, né? Vocês estavam no 7º ano. O Anderson tinha um franjão, a Gabi era desse tamanho, usava óculos. Não que ela tenha crescido muito. Mas, assim, eu sei como vocês são responsáveis e são comprometidos com os estudos de vocês. Isso é uma questão muito familiar, né? Uma questão muito tua, assim, né? Muito de vocês, assim. Sim. Hoje, falando do novo ensino médio, onde vocês saíram de 11 disciplinas ou 12, foram para 17 ou 18, 23, Vocês acham que os alunos hoje, não estou falando de Santo Antônio, estou falando de sistema educacional, porque isso acontece, se vocês saírem daqui para uma outra escola, vai ser não sobrecarga, mas vai ter essa quantidade igual, porque o sistema educacional é o mesmo. Vocês acham que hoje o aluno, ele realmente está sobrecarregado ou o aluno não sabe se organizar? Tá, eu particularmente acho que pode ser ambos, mas principalmente falta de organização. Porque, falando de mim, eu faço parte do Grêmio Estudantil, eu ajudo nas aulas de ginástica, patinação, todo dia eu tenho coisa. E mesmo assim eu consegui manter o meu desempenho escolar. Então, não que eu tenha dificuldade de estudar, mas eu organizo tudo para que eu consiga fazer tudo sem ficar muito cansativo para mim. Eu acredito muito que o comprometimento tem que vir do aluno, porque atarefado a gente sempre teve, a gente sempre foi atarefado desde o 7º ano. A gente sempre teve muitas demandas do colégio, tanto que outras pessoas como a Gabi, como eu, por exemplo, a gente tem coisa fora do colégio também, que é uma demanda a mais, querendo ou não. Mas eu acho que tudo depende da organização das pessoas, dos alunos principalmente, porque tu pode estar com muitas coisas para fazer, mas se tu te organizar, tu vai ver que na verdade não é tanta coisa assim, só faltou organização da tua parte para tu fazer as tuas coisas e botar em prática. Entende? Então acho que a maior parte é a falta de organização dos alunos. Porque assim, eu fico vendo, né? Eu digo isso assim, eu estudei a minha vida toda para ter possibilidade de trabalhar o que eu tenho trabalhado aqui com vocês. Cara, eu me atiro pro negócio mesmo, sabe? Eu fico até tarde editando lá e tudo mais. E às vezes parece que a gente fala assim, eu já ouvi vários alunos me dizerem isso, assim, me falarem no particular assim, mas tu é professor. Tu tem que fazer, porque é tua profissão, tu ganha para isso lá e tudo mais. E eu vejo que tu vai ter uma palestra, uma oficina com o Eduardo e com... Eu acho que o Naboro vai nessa linha também, ele vai fazer
que é a questão de investimento, né? A gente fala muito de investimento de grana, mas eu acredito muito no investimento de desenvolvimento, assim. Cara, eu não vou dizer que só nas exatas tenham trabalhos maravilhosos, nas humanas também tem ali. Eu gostaria de fazer várias disciplinas das humanas que ia me agregar bastante, mesmo eu sendo matemático, né? Mas a minha pergunta é assim, o que falta hoje? Vamos falar do aluno, e depois vocês podem jogar para mim também, vamos fazer esse bate-bola aí, também para o professor. Mas o que falta para o aluno entender, às vezes, a proposta que a gente quer e precisa fazer além do conteúdo, assim? Será que é falta de clareza, igual as gurias estavam falando ali, tu não sabe onde é que tu quer chegar? Será que realmente tu acredita que tu tenha que vencer todas as propostas que são dadas com perfeição? Porque eu vejo um monte de gente hoje passando por problema de ansiedade e depressão, porque quer ser perfeito, quer fazer as coisas perfeitas, assim. O que está pegando hoje? Eu, sinceramente, vejo que o adolescente está com uma questão muito emocional, assim, né? Tanto que a gente vê aí, no Setembro Amarelo, aí, um monte de história aparecendo e tudo mais, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, o que está pegando hoje com os jovens? Será que é uma pressão, talvez, de não ter um cuidado? Sei lá, eu não sei. A gente precisa estudar isso, tem um monte de especialistas que falam, mas eu quero ver a visão de vocês. Assim, o que está pegando hoje com o adolescente? Assim? Eu acho que o principal que falta hoje em dia nos adolescentes é a falta de objetivo, falta de... Eu acho que de clareza dos professores, eu não diria, por mais que alguns talvez precisam de mais clareza para alguns alunos, porque alguns alunos têm mais dificuldade e tudo mais, mas eu acredito que é falta de objetivo, falta de meta, falta de comprometimento também. E eu acredito que se tu ir nessa linha, tu vai se perder em tudo. Então acho que só com uma virada de chave tu vai conseguir entender como é que tu consegue ir além, como é que tu consegue um a mais, sabe? Então acho que é por aí. Eu acho que é uma soma de muitos fatores. Pandemia, sei lá, esse tempo que a gente não teve comunicação com outras pessoas, mas eu ia falar exatamente isso que o Anderson falou, dessa mudança de chave. Porque antes, a gente acabou o fundamental numa pandemia. E essa mudança, essa chave assim, que vira realmente na nossa mente, nosso comportamento, tudo aconteceu de uma pandemia. Tipo, a gente tá o quê? Nosso último ano normal foi 7º ano. E agora a gente tá no primeiro. E não é só no primeiro do ensino médio, é no primeiro do novo ensino médio. De 10, 12 matérias, a gente foi para 23. Então, é uma coisa que, assim, a gente tem que trabalhar com nós mesmos e acho que até conversar mais sobre isso. Sabe, isso é uma coisa que eu fico questionando o tempo todo e eu sou muito assim, ó. Eu não gosto da generalização, né? Por que eu não gosto da generalização? Igual esses dias, a menina entrou em contato comigo, professor, eu quero saber se eu estou incomodando a tua aula porque os professores estão reclamando. Não, os professores quem? Então eu vou falar de mim, tá? Vocês acham que nessa proposta do simpósio, né, onde a gente está construindo muitas coisas e que a gente trabalhava praticamente a grande parte em sala de aula, vocês acham que da minha parte, para o desenvolvimento do simpósio, eu não produzi muita sobrecarga ou a proposta nova do simpósio assustou um pouco os alunos, assim? Eu não sei, é que o novo ensino médio já é um negócio novo, e daí tu veio com essa ideia gigante, e tipo, eu falando assim, no início eu fiquei muito animada com a ideia. Eu lembro que até quando eu contei pra Débora, tipo, eu tava assim super animada, e ali um pouco antes das férias, tipo, eu achei, tá, não vai acontecer. Porque a gente tem só uma aula por semana, teve simulado, tipo, teve feriado nas quartas, e aí complica tudo. Mas, sei lá, agora eu tô me animando de novo, e eu acho que vai dar certo. Para te ser sincero, eu acreditei desde o começo que isso ia acontecer. Porque com as tuas aulas que a gente teve no primeiro trimestre, eu acho que tudo foi se encaminhando para acontecer isso. E por mais que a gente tenha um novo ensino médio, a gente não está acostumado com tudo isso. E foi uma surpresa assim, para nós esse simpósio. Foi um evento que a maioria se animou. E agora no final, muitas pessoas desistiram, desanimaram por conta de algumas... como eu posso dizer? Isso aí eu cobrando de ti. Teve algumas partes que não foram feitas, que foram prometidas no começo, mas isso eu falei para ti, para não desistir e fazer mais com um pouco que a gente tinha. E hoje a gente está aqui fazendo o nosso 7º podcast, faltando um mês para o simpósio, e isso vai acontecer. Então, eu acho que é isso. É muito louco, né? Porque eu estava conversando com a Gia até,
que uma das coisas que a gente tinha uma visão é de aonde que chega as nossas postagens, né? Eu estava olhando lá, tem vídeos que eu boto de vocês lá, do trabalho de vocês, isso aqui é trabalho de vocês. Tem vídeo que chega a 1.500, 2.000 visualizações, assim, né? Então tu olha, e outra, teve uma editora, cara, os caras são muito, né? A editora me perguntou se eu não queria escrever um livro lá sobre isso. Eu disse, cara, por que escrever um livro, né? Se a gente está fazendo acontecer e isso está chegando muito mais nas pessoas, assim. Então eu fico pensando, assim, que fica o grande ponto, será que o adolescente, uma vez a Manuela, quando eu entrei aqui, ela estava no 8º. Eu fiz um trabalho de arrancada, assim, falando sobre empreendedorismo, educação financeira, ela me falou assim, mas como que tu acha que eu, uma menina de 14 anos, vou mudar o mundo? Cara, eu acho que a gente tem que virar, essa chave tem que virar, entendeu? Sabe? Não esperar se formar. Pô, ali a Gabi ali vendendo os brownie dela. Pô, tu estudando pra caramba, tu trabalhando. Uma vez eu me lembro que tu me chamou pra perguntar, eu só quero fazer um negócio, o que dá pra fazer? Tô pensando em pintar uma casa, não foi isso que tu falou? Tô pensando em pintar uma casa, se eu fizer tanto por semana, etc. Sabe, tem que virar. A Gabi ganhando prêmio ali com as crianças ali. Cara, quem trabalha com criança pequena, velho, tinha que ganhar muito mais do que a gente, sabe? Como professor, assim. Porque ela não tem escape, ela precisa mudar algumas coisas ali. E aí tu vê criança... Cara, é muito louco, vocês não foram no prédio K ainda, assim, né? Olhar assim. As crianças chegam chorando para ficar e os pais, às vezes, saem chorando, velho, para deixar os filhos ali, porque pagar o colégio da qualidade do Santo Antônio, se desse, eu tenho certeza que a diretora daria bolsa para todo mundo, mas humanamente e financeiramente não é possível. Mas vocês imaginam o que os pais fazem para deixar o filho chorando aqui 7 horas da manhã e pegar eles que horas? 7h30 da noite, às vezes 8 horas da noite, né? Sim. E aí eu fico vendo assim, eu acho que tem que virar essa chave, sabe? Eu fico muito assim frustrado, porque eu sei que eu posso dar mais, quando a gente vê uma proposta que, cara, eu concordo e tá tudo bem, não quero participar do simpósio porque eu tenho outras prioridades. O que me incomoda, que daí está faltando da minha parte, talvez, uma outra abordagem que eu vou fazer diferente, é o cara que diz que não quer participar, e aí na hora da produção, como a gente está fazendo, o cara continua fazendo coisas que ele faz trabalhando conteúdo. Mexendo no celular, rede social, e não está produzindo, entendeu? Sim. E aí eu pergunto, quando vocês acham que vira essa chave do cara quando ele for para o mercado de trabalho, quando ele tiver que trabalhar lá para ter o dinheiro dele, né? Quando vocês acham que vira essa chave? Eu acredito que quando ele estiver passando dificuldade. Sinceramente, eu acho que é aí que cai a ficha, sabe? Quando a gente está no bem bom, a gente não percebe, não observa. Mas daí quando começa a passar por uma dificuldade, eu acredito que tu começa a ter mais noção do que tu tem que fazer para melhorar. E para isso acontecer, tu tem que ter a virada de chave. Então... Eu acredito que é de cada um e não que tem que passar uma dificuldade, mas um desafio. Seja tipo algo novo ou algo ruim. Eu, quando comecei essa fase de ser professora, eu achei que, tipo, no início foi complicado. Tu curte? Sim, muito. Tipo, eu tenho gente desde os 2 anos até o 2º ano, que é 7, 8. E é um processo de formação, né? Então, eu acho que um desafio, e, tipo, esse desafio vai virar a tua chave para um bom sentido. Muito bem. Agradeço o bônus. Convido a galera ali para participar e se envolver. E para o pessoal se inscrever no canal para a gente bater pelo menos lá uma quantidade que seja adequada e compartilhar e tudo mais. Agora vocês convidem a galera e a gente termina por aqui. Então é isso. Acabou fechamos mais um episódio. Pedir para vocês se inscreverem, compartilharem, se envolverem mais no simpósio, que está sendo bem legal até agora. E é isso. Segue lá no Instagram também, que é simpósio_upstart. E é isso aí. Nos vemos 26 de novembro. Falou, até mais. Terminamos 9h05. Não, meu eu desliguei agora.